Olá pessoal, então eu estou aqui para poder a gente fazer a resolução da prática do laboratório 1. Ela é uma solução simples. Eu sempre digo aos alunos que as práticas de laboratório elas estão em ordem crescente de dificuldade. Então é muito interessante que você saiba fazer bem esse primeiro lab, para que você consiga no segundo lab fazer com mais facilidade, tá? Se você não fizer as práticas vão se tornar muito difíceis. E você vai ver que várias das coisas que a gente vai aplicar em um switch vão se repetir nos outros switches. E várias das coisas que a gente vai aplicar na prática número 1 vão ser aplicadas na prática número 2, na prática número 3 e assim por diante. Então vão ter muitas tarefas que são bastante repetitivas, tá? Tá aqui a topologia que a gente tem que montar, nesse caso desse lab. Eu vou caminhar aqui para o final, ó. Tem todas as informações e a gente vê que a tarefa 1 é justamente você começar montando a topologia. Eu estou pedindo aqui para que você use os modelos 2960 e 7 computadores para poder montar a topologia inicial. Você atentar para os diferentes tipos de cabos que você vai utilizar, então você perceber quando é que você vai usar o cabo direto, cabo crossover, cabo rollover e etc. E que você verifique se todos os links estão funcionando corretamente, certo? Então vamos voltar aqui para a topologia para a gente poder montar. Eu vou começar selecionando aqui os switches e os modelos 2960. Eu vou puxar 1, 2, 3 switches. Se eu quiser, para facilitar aqui a minha vida, deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui. Deixa eu dar um Ctrl I. Se eu quiser, para facilitar um pouquinho aqui a minha vida, eu posso renomear aqui o switch para botar SW01, SW02 e SW03, tá? Só para ficar próximo aqui da topologia que a gente está usando aqui, certo? E eu vou jogar aqui agora os computadores, então eu vou selecionar aqui os computadores e vou arrastar os 7 computadores para cá. 1, 2, 3, 4, vou botar assim, 5, 6, 7, para ficar igual ao que está na topologia. E de novo eu posso renomear aqui os computadores, colocar aqui PCA, PCB, PCC, PCD, PC. Eu vou um pouco mais lento aqui nesse primeiro lab, porque muitas dessas coisas que eu estou fazendo aqui eu vou acelerar a partir dos próximos labs, tá? Porque são tarefas bastante repetitivas. E aqui eu estou botando como UPCZ. Então, todos os equipamentos foram jogados aqui. O que eu preciso fazer agora é começar a interligar. Então, eu vou aqui na ferramenta de ligação, que tem os cabos, e eu vou começar a puxar os cabos. Vocês já viram que os PCs e os switches, eles estão em grupos diferentes, naqueles pares de transmissão lá que eu mostrei. Equipamentos que transmitem nos pinos 1 e 2, equipamentos que transmitem nos pinos 3 e 6. Então, os switches eles transmitem nos pinos 3 e 6, enquanto que os PCs transmitem no pino 1 e 2. Então, entre PCs e switches, a gente vai utilizar cabos diretos, tá? Então, selecionei aqui o cabo direto, vou selecionar a porta flash do PCA e vou ligar, de acordo com como está ali na topologia, ó, na porta flash 0/1 do switch 1. A mesma coisa aqui no PCB, porta flash dele, só que ele vai ligar na porta flash 0/2 do switch 1. A mesma coisa aqui, PCC, porta flash Ethernet dele com a porta flash Ethernet 3 do switch 2. Então eu estou interligando tudo de acordo como é a topologia que eu requeri ali do lado direito, para eu não me perder, tá? Ó, interligando, aqui no caso vai na 5. Aqui vai na 6. Aí os links estão começando a ficar verdinhos, eles ficam laranjas assim porque estão negociando a porta para poder subir.
Quando eles ficam verdinhos é porque está funcionando. Entre os switches, a gente viu que para interligar equipamentos iguais, por garantia, a gente usa cabos crossover. Então, selecionei aqui o cabo crossover, que é esse tracejado. Vou ligar a porta Gigabit 0/1 desse switch com a porta Gigabit 0/1 do switch 02. A mesma coisa aqui, ó, vai ser a Gigabit 0/2 do switch 2 com a porta Gigabit 0/1 do switch 3, tá? E aí ele vai levar um tempinho e vai subir. Por fim, eu preciso ligar o PCC através de um cabo rollover no switch 01. Então seleciono aqui, vou selecionar a porta USB 0, por exemplo. Aliás, a porta USB 0 não pode ser utilizada. O cabo rollover vai ter que ligar na RS232 para a porta console do switch 01. Então, agora esse link aqui entre o 2 e o 3 vai ficar verde e eu tenho a minha topologia aqui pronta. Pode ver que está tudo verdinho, tudo funcionando, tá? Eu também posso configurar os IPs dos meus computadores, tá? Então eu posso clicar aqui, vou aqui em Desktop, IP Configuration, e aqui eu consigo colocar o IP do PCA, 92.168.0.5. Quando eu dou o Tab aqui, a máscara já vai preenchida aqui, ó, 255.255.0, que é conforme está aqui, ó, certo? Os IPs. O Default Gateway para todo mundo é 192.168.0.1, tá? Se eu quiser... Não, eu vou deixar assim por enquanto, tá? Aí eu vou fechar aqui. E eu vou fazer a mesma coisa para o PCB, com a diferença que no PCB é 192, ó, vou botar aqui de lado para você ver, o PCB é 192.168.0.6, essa é a máscara, e o Default Gate é 192.168.0.1, certo? Fechei aqui, PCC, Desktop, IP Configuration, 192.168.0.7, 192, o gate 192.168.0.1. Então, perceba que é uma tarefa bastante repetitiva, só vai mudando os endereços IPs de cada PC. Aqui é 192.168.0.8, o mesmo Default Gateway. PCE 192.168.0.9, o mesmo Default Gateway, que é um comum para todo mundo, depois vocês vão entender melhor o porquê. E aqui no último PC, que é o F 192.168.0.10, o mesmo Default Gateway, tá? Então tá tudo configurado aqui bonitinho, tá? Deixa eu ver aqui um negócio. Se eu quiser, eu também posso mudar o endereço MAC desses computadores, tá? Para funcionar de acordo com aquilo que eu quero. Então, se eu pedir aqui esse endereço MAC, se você quiser, você também pode configurar ele. Ó, botar aqui ffff.abcd.6666. É porque ele pede esse endereço MAC que eu coloquei aqui, ele não permite que seja exatamente esse endereço, então não vai funcionar você colocar exatamente esse endereço aqui que eu pedi, que comece com FFF. Deixa eu ver se eu posso colocar assim, AFFF, e colocar o resto aqui, para ver se ele vai funcionar. Mas se não funcionar, não tem problema, a gente deixa os endereços MACs como eles estão mesmo, bcd.6666. Não tem problema, a gente deixa esses endereços MAC de acordo com como eles estão ali mesmo, não vai ser um problema isso, tá? Pronto, então chegamos até aqui, configuramos já metade do lab, que é montar a topologia, usar os cabos corretos e verificar se todas as conexões ficaram funcionais, se todos os links ficaram verdes, tá? Se eu quiser, como eu estou dizendo aqui no passo 4, eu posso sair colocando aqui notas. Então, por exemplo, eu posso chegar e colocar um textinho aqui, ó, uma notinha, por exemplo, que me lembre que essa porta aqui é a porta FER 0/2, tá? Onde eu liguei
onde eu liguei essa portinha aqui. E aqui, desse outro lado, é a porta Fast 0/1, tá? Só para facilitar a identificação visual da topologia, tá? Não é nada além disso, isso não altera em nada as configurações. E eu posso sair colocando para tudo aqui, para que na hora que eu olho aqui para o meu lab, eu possa identificar onde tudo está conectado, se eu tiver fazer as observações que eu quiser fazer. Por último, agora eu preciso configurar os switches. E você vai ver que quase que as mesmas configurações que a gente vai aplicar no switch 01 vão ser aplicadas para o 2 e para o 3, tá? Então a primeira coisa que ele pede é para você realizar as configurações através do terminal PCZ, no caso do switch 2, tá? Então se eu quiser, eu posso abrir ele aqui em desktop, tá? E aqui no terminal dele. Aí essas são as configurações padrão, eu dou OK, e aí ó, através dessa tabela de console, ou através dessa porta de console, eu consigo aplicar as configurações. E quais são as configurações que eu vou aplicar? Vou começar aqui, ó, a partir do modo de configuração global, configure o hostname do equipamento do switch 01. Então vamos lá, eu vou botar o enable para poder entrar no modo enable. Depois eu vou botar configure terminal para entrar no modo de configuração global. E aqui eu vou mudar o nome do equipamento, hostname SW01. Repare que o nome do equipamento já foi alterado. Depois eu peço para você colocar uma senha chamada admin para o modo enable. Quando eu entrei aqui, ó, no modo enable, ele entrou para o modo enable sem me pedir nenhuma senha. Eu quero que ele passe a pedir uma senha. E essa senha vai se chamar admin. Então eu vou aqui e coloco enable. Se eu botar enable password, ele vai colocar a senha admin descriptografada, certo? Mas isso vai funcionar. Então, ó, se eu sair aqui, ó, exit, e sair daqui do modo enable de novo, quando eu pedir para entrar no modo enable agora, ele vai me pedir uma senha. Que senha é essa? Admin. E aí eu entro. Se eu der um show running config para ver as configurações do equipamento, aí ele vai me mostrar que a senha do modo enable que eu configurei é admin e o hostname que eu configurei, é o SW01, tá? Então, até aqui tudo bem. Vou dar Ctrl Z para sair aqui, Ctrl C. O que eu preciso agora? Colocar uma senha de acesso local na porta console, né? E essa senha vai ser IF local. Como é que eu faço isso? Configure terminal, line console 0 e coloco aqui a senha. Password, qual é a senha? IF local. E para ele passar a me pedir a senha, eu uso o comando login, tá? Então, ó, aqui pelo modo terminal, a gente entrou pela porta de console, que é a porta de acesso local, do PCZ para o switch 1. Ele não pediu senha na hora que a gente foi entrar. Como eu configurei agora, ele vai passar a pedir. Então, se eu clicar aqui em terminal e der OK, quando eu entrar agora, é porque aqui eu já estava dentro dela, né? Deixa eu sair. Exit. Ó, para entrar agora pela porta de console, ele precisa de uma senha. Essa senha é IF local. Entrei, vou entrar no modo enable. Para entrar no modo enable agora, eu preciso de uma senha. Essa senha é admin, tá? E aí eu voltei para o ponto onde eu estava. Letra F. Letra E. Coloque uma senha para acesso remoto nas linhas VTY, né? Para acesso remoto. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Configure terminal para entrar de novo no modo de configuração, que eu saí. Line VTY 0 a 15. Password, qual é a senha que eu estou pedindo para você usar? IF remoto. Login. Pronto, agora eu tenho uma senha também configurada para acesso via telnet. Por último, eu peço para você dar um Ctrl Z aqui para poder voltar para a raiz. O comando show running config sempre precisa ser aplicado a partir da raiz aqui. Se você aplicar ele de dentro do modo de configuração, não vai funcionar. Então eu vou aqui, show running config e verifico tudo. Ó. Hostname foi aplicado, modo enable foi aplicado, sendo modo enable, né? Aí vamos lá para o final. Estou dando um enter aqui, tá? Aqui, ó, linha de console com password login, linhas VTY com password login e tá tudo ok, certo? Como é que eu faço para poder salvar agora? Copy, running, config, startup, config, enter. É isso mesmo? É, enter, acabou. Ou eu dou o comando WR e ele salva para mim, funciona da mesma forma. Feito isso aqui, toda a configuração do switch 1 está funcionando.
E as mesmas coisas eu vou fazer para o switch 02, só que com a diferença é que o switch 02 eu vou ter que mudar o nome do hostname, que o nome do hostname do switch 01 era SW01 e o do 2 é SW02. Então, ó, vou abrir aqui, dessa vez eu vou aqui direto no modo CLI, vou dar um pouquinho mais de espaço aqui para a gente trabalhar, tá? Estou configurando agora o switch 2. Primeira coisa que eu vou fazer, entrar no modo Enable, entrar no modo de configuração do terminal, porque todas as configurações que eu aplico são a partir desse modo. Mudar o nome do hostname, hostname SW02, entrei nele. Depois, colocar uma senha de admin para console, enable password admin. Depois, entrar no modo de configuração, colocar uma senha para acesso local. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar line console 0 password if local. E aí eu coloco aqui o comando login. Vou sair agora desse modo de configuração da linha de console para voltar para o modo de configuração global. E agora aqui eu vou fazer o que? Vou colocar a senha de acesso remoto, line VTY 0 a 15. Vou botar aqui password, o password é diferente, é o IF remoto, login, pronto, edit. Quero agora conferir para ver se as coisas estão funcionando. Se eu aplicar o show running config a partir daqui, que é um erro muito comum que os alunos cometem, reparem que não vai funcionar. Eu preciso voltar para a raiz e aqui sim, show running config. Ó, tá lá, hostname foi configurado, senha do modo enable está configurada. Vou dando enter aqui até o final. Essas linhas são padrões, tá? Em todas as configurações. E aqui no final, ó, line console 0 com a senha IF local, as linhas VTY, que são as linhas de acesso remoto, com a senha IF remoto, tá? E pronto. Como é que eu faço para salvar? WR, para salvar de uma maneira mais fácil. Ou o comando copy running config startup config. Funciona do mesmo jeito, tá? Vou fechar aqui. Quando eu fecho, as configurações não são perdidas, tá? É só fechar a janela e ir para a próxima configuração. As configurações lá já foram salvas, tá? O que salva é o comando, não é fechar ou abrir a janela. Então vou abrir aqui o switch 3. Vou abrir aqui um pouquinho a janela dele para a gente trabalhar com um pouco mais de espaço. E vou aplicar as mesmas configurações, só vai mudar o hostname. Enable, configure terminal. Aí aqui agora eu vou colocar o que? O hostname SW03. Depois colocar a senha de enable password admin. Eu vou só mudar aqui do password para colocar o secret, para você ver que aqui vai sair criptografado o admin. Quando a gente for ver o show running config, você vai ver que essa senha admin vai sair criptografado. Aí eu tenho a linha de console, line console 0, password if local, login, edit. Agora as linhas VTY, line VTY 0 a 15, password IF remoto, login, edit. Vou voltar aqui para o modo raiz, show running config. Ó, enable secret, tá vendo aqui, ó? Esse 5 aqui quer dizer que ele usou, foi o tipo de algoritmo que ele usou para poder fazer o hash, para fazer a criptografia, e aqui o admin criptografado. O hostname tá aqui. E se eu for lá pro final, como vocês já viram, tá lá a minha senha de console e a minha senha VTY. Rafael, errei a minha senha na hora de botar o password no VTY, eu coloquei, não era IF remoto, é IF, por exemplo, IFRN. Não tem problema, você vai em configure terminal, vai lá, line VTY 0 a 15 e eu repito a senha
só que com a senha que eu quero. IFRN era a senha que eu quero? Ok. O comando login você nem precisa colocar de novo. Quando eu coloquei password IFRN, ele vai substituir a senha anterior, que era IF remoto, pela senha IFRN. Ah, não, era IFRN remoto mesmo. Password IF remoto. Enter. Pronto, ele sempre sobrescreve as senhas, tá? Ctrl Z, como é que eu faço para salvar? Copy, running, config, startup, config. Dou Enter para confirmar. Pronto, está resolvido o nosso lab número 1. Todos os switches foram configurados, toda a topologia foi montada, todos os computadores foram configurados, todas as configurações do switch foram salvas e excelente, terminamos o lab. Então, eu preciso que vocês repitam isso. Perceba que muito do que foi aplicado no switch SW01 foi aplicado no 02 e no 03. E perceba que muitas das configurações que a gente fez no PCA foram parecidas com o do B, com o do C, com o do D, com o do E, com o do F. E tudo isso que você fez aqui vai ser necessário para você fazer as configurações do Lab 2. É por isso que é importante que você saiba fazer bem, com desenvoltura e rápido. Porque no Lab 2 a gente vai fazer tudo isso e mais alguma coisa. Tá certo? Eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários e a gente se vê na próxima solução. Até mais!